Você já ouviu falar de histórias que parecem nunca se apagar, mesmo depois de décadas? Casos tão enigmáticos que atravessam gerações, deixando atrás de si não apenas perguntas sem resposta, mas também uma sensação incômoda de que algo permanece à espreita, à margem do tempo. Hoje vamos voltar ao Brasil da década de 1970, um período em que as ruas das pequenas cidades guardavam um silêncio peculiar, interrompido apenas pelo som distante de rádios de pilha ou pelas vozes dos vizinhos que conversavam nas calçadas ao cair da noite. Um Brasil de luzes amareladas nos postes, de praças como ponto de encontro e de famílias que ainda fechavam as portas cedo, acreditando que nada de ruim poderia acontecer em um lugar tão pacato. Mas naquela noite, uma dessas cidades foi palco de um acontecimento que jamais seria esquecido. Um desaparecimento que não só abalou uma comunidade inteira, mas também marcou para sempre as páginas misteriosas da história nacional. Era abril de 1975. O país vivia tempos de tensão política, de censura e medo velado. Mas, para uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, o verdadeiro fantasma não estava ligado ao cenário político, e sim ao inexplicável sumiço de uma jovem de apenas 22 anos. Uma noite aparentemente comum se transformaria em um dos maiores enigmas já registrados em território brasileiro. Uma jovem que saiu de casa prometendo voltar em poucas horas, mas nunca mais foi vista. Uma rua que parecia igual a tantas outras, mas que desde então carrega o peso de passos que nunca chegaram ao destino final. E quanto mais se mergulha nessa história, mais ela parece escapar entre os dedos, como areia levada pelo vento. Testemunhos que se contradizem, pistas que não levam a lugar algum, versões que se multiplicam e um silêncio que atravessa quase meio século. Você está prestes a ouvir os detalhes de um caso que dividiu opiniões, gerou teorias sombrias e alimenta até hoje a imaginação de quem se atreve a revisitar o mistério. Mas atenção, este não é apenas um relato sobre um desaparecimento. É também um mergulho no medo coletivo, nas sombras que rondam o cotidiano e na estranha sensação de que o passado nunca descansa de verdade. Então prepare-se, porque a cada linha desta narrativa você vai sentir o peso de uma pergunta que insiste em não calar. O que realmente aconteceu naquela noite de 1975? Para entender o peso desse desaparecimento, precisamos antes voltar no tempo e mergulhar no ambiente em que tudo aconteceu. Era abril de 1975. O Brasil vivia dias de incerteza e silêncio. Nas grandes cidades, o clima era de censura e medo político. Nos pequenos municípios, contudo, a vida seguia aparentemente tranquila, como se o interior fosse um refúgio distante dos problemas nacionais. Mas essa tranquilidade era apenas aparente. Sob a calmaria, havia tensões, segredos e histórias que nunca chegaram a ser totalmente contadas. Naquela pequena cidade mineira, cercada por montanhas com ruas de paralelepípedos e casas de janelas azuis e portas de madeira, a vida tinha um ritmo simples. As famílias se conheciam pelo nome, os vizinhos se cumprimentavam na praça principal e nas noites de sábado, o cinema local exibia filmes que reuniam os jovens. Era um lugar em que todos pareciam conhecer todos. Por isso, quando algo fugia à rotina, a cidade inteira se mobilizava. E em 1975, a rotina seria quebrada de forma brutal. No centro de tudo estava ela, uma jovem de 22 anos. De família tradicional, era descrita como estudiosa, de sorriso tímido, mas com uma energia que iluminava os lugares por onde passava. Gostava de música, especialmente as canções românticas que ecoavam pelas rádios AM da época, e tinha o hábito de escrever em pequenos cadernos, onde anotava sonhos e pensamentos que raramente compartilhava. Alguns diziam que ela tinha planos de deixar a cidade e estudar em Belo Horizonte. Outros comentavam, em tom de fofoca, que talvez houvesse um romance secreto que ninguém conhecia. O certo é que aquela jovem carregava algo de especial, uma aura que a tornava diferente, e talvez isso explique por que sua ausência, mais tarde, tenha ecoado de forma tão profunda. O cenário da cidade reforçava a estranheza do acontecimento. As ruas eram iluminadas por poucos postes, cujas lâmpadas amarelas projetavam sombras longas no chão. O vento da serra soprava frio durante a noite,
e o silêncio só era quebrado por cães que latiam ao longe. Para os moradores, aquela era apenas mais uma característica do interior mineiro. Mas, quando o desaparecimento ocorreu, esses mesmos elementos passaram a compor uma atmosfera de medo, o tipo de silêncio que não acalma, mas que oprime. As famílias ainda se reuniam nas calçadas depois do jantar, mas já não havia a mesma sensação de segurança. O sumiço da jovem abriu feridas invisíveis. Quem poderia ser o próximo? Seria apenas um caso isolado ou havia algo mais obscuro acontecendo? E é nesse pano de fundo, um Brasil tenso, uma cidade pequena e uma jovem cheia de vida, que se inicia a noite mais enigmática da história local. A noite começou como qualquer outra. A jovem saiu de casa pouco depois das 20 horas, vestindo um casaco leve e sapatos confortáveis, pronta para encontrar algumas amigas na praça central da cidade. As luzes dos postes lançavam sombras trêmulas nas ruas de paralelepípedos, e o ar fresco carregava o cheiro da terra úmida, típica das pequenas cidades de Minas Gerais na primavera. Moradores lembram que a rua estava relativamente movimentada. Algumas crianças ainda brincavam, correndo entre as sombras alongadas das árvores. Um cachorro dormia encostado na soleira de uma casa. As vozes das pessoas conversando sobre o dia pareciam normais, até demais, como se a cidade ignorasse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Foi nesse contexto que ela foi vista pela última vez. Alguns relatos mencionam que, ao passar pelo ponto onde o carro preto estava estacionado, a jovem fez uma pausa, olhou ao redor, como se percebesse algo estranho, mas naquele instante, nada indicava o horror que se seguiria. O carro silencioso e sem placas visíveis permaneceu imóvel, e sua presença passou despercebida por quase todos. Para os padrões da cidade, não havia motivos para preocupação. Testemunhas mais tarde relataram detalhes confusos. Uma senhora disse ter visto uma silhueta se mover rapidamente em direção ao veículo, mas não conseguiu identificar rostos ou vozes. Um homem que caminhava pela mesma rua jurou ter sentido um arrepio ao ouvir o som metálico de uma porta sendo aberta, seguido de um silêncio absoluto. Outros, ao tentar reconstruir os acontecimentos, perceberam que o relógio da praça marcava pouco depois das 20 horas, mas que em nenhum ponto do trajeto a jovem foi vista chegando ao destino prometido. O desaparecimento ocorreu em questão de minutos. As amigas esperaram por ela, mas quando a noite avançou, começaram a se preocupar. Telefonemas para casa não foram atendidos. Passantes notaram que a rua antes viva parecia se fechar em torno do silêncio. As sombras tornaram-se mais densas, e o vento que até então soprava suavemente começou a carregar um frio incomum, como se a própria noite avisasse que algo terrível havia acontecido. O carro preto, que inicialmente parecia apenas uma presença casual, logo se transformou em peça-chave nas investigações. Não havia registro do veículo, ninguém sabia de quem era. A polícia tentou rastrear placas, mas não encontrou pistas concretas. Para a cidade, a simples visão daquele carro passou a se tornar sinônimo de medo, e enquanto isso, a jovem desaparecida não deixou rastros. Nenhum sinal de luta, nenhum objeto pessoal abandonado, nenhum chamado de socorro. Apenas um vazio que parecia engolir o próprio tempo. As ruas tranquilas de Minas Gerais tornaram-se, de repente, um labirinto de silêncio, incerteza e mistério. Foi o início de uma história que, até hoje, desafia explicações. O desaparecimento não só marcou a vida de uma família, mas também deixou um legado de medo, especulações e relatos que se multiplicariam ao longo das décadas. Cada detalhe dessa noite, cada sombra, cada passo não dado, contribuiu para que o caso se tornasse um dos maiores enigmas do país, um mistério que até hoje resiste à lógica e à razão. Quando a notícia do desaparecimento se espalhou, a cidade inteira entrou em estado de alerta. Os pais da jovem, desesperados, sentiram o chão desaparecer sob seus pés. Um sentimento de impotência tomou conta, misturado ao medo de que algo terrível tivesse acontecido. Eles percorreram cada rua, chamando o nome da filha, suas vozes ecoando pelas casas silenciosas. Mas, a cada esquina, o eco parecia zombar de sua aflição, lembrando-os de que ela simplesmente não estava lá. A polícia local foi acionada imediatamente.
Oficiais vasculharam ruas, becos, terrenos baldios e matas próximas à cidade. Lanternas cortavam a escuridão da noite, mas não encontraram pistas. A cidade inteira colaborava. Vizinhos relataram ter visto a jovem passar pela última vez, mas cada testemunho parecia fragmentado, muitas vezes contraditório, e nada conduzia a um caminho concreto. Cartazes com a foto da moça começaram a surgir em todos os cantos. Postos de gasolina, padarias, escolas e praças foram tomadas por imagens que imploravam por informações. O rosto dela, congelado em uma fotografia sorridente, contrastava com o medo que agora pairava sobre a cidade. Pessoas que jamais a conheciam pessoalmente sentiam um nó na garganta ao olhar para aqueles cartazes. Era como se o desaparecimento de alguém se tornasse de repente de interesse coletivo. Dias se transformaram em semanas e o silêncio permanecia absoluto. O telefone da família não tocava. Não havia cartas, mensagens ou sinais que indicassem para onde a jovem poderia ter ido. Cada novo rumor trazia esperança e, em seguida, frustração. Alguns moradores juravam tê-la visto em cidades vizinhas, sempre sozinha, sempre em silêncio, como se fugisse de algo ou de alguém. Mas nenhum desses relatos pôde ser confirmado. O desespero da família crescia a cada dia. Os pais não conseguiam dormir. O medo e a ansiedade os consumiam. A mãe, em especial, passava horas olhando pela janela, esperando ver a filha caminhando pela rua principal, ignorando o frio da noite, o cansaço e a dor silenciosa de não encontrá-la. O pai tentava manter a calma, mas cada passo pela cidade parecia lembrá-lo da ausência irreparável. E enquanto as buscas físicas continuavam, surgiam rumores que só aumentavam a tensão. Alguns falavam de ameaças veladas, de olhares suspeitos e de carros que apareciam e desapareciam sem explicação. Outros diziam que o desaparecimento não era apenas um crime comum, mas que envolvia algo maior, algo que a cidade ainda não estava pronta para compreender. O que deveria ser uma rotina pacata tornou-se um pesadelo coletivo. A cada noite, os moradores trancavam portas mais cedo. As crianças eram chamadas para dentro de casa e a cidade parecia se encolher em torno do mistério. Não havia respostas, apenas perguntas que se acumulavam como nuvens escuras sobre um céu que antes parecia sempre claro. O desaparecimento da jovem não era mais apenas um caso policial. Tornou-se uma cicatriz na memória da cidade, um enigma que atravessaria gerações, lembrando a todos que, às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer testemunho. Com o passar das semanas e meses, o desaparecimento da jovem começou a gerar não apenas medo, mas também uma infinidade de teorias e especulações. Cada morador tinha sua própria versão. Cada conversa na praça, cada comentário na fila do mercado parecia trazer uma nova possibilidade. E quanto mais o tempo avançava, mais o mistério parecia se enraizar no imaginário coletivo. A primeira e mais imediata teoria foi a de um crime comum. Alguns acreditavam que a jovem poderia ter sido vítima de um assalto que deu errado, ou de um ataque motivado por ódio ou inveja. Afinal, mesmo em cidades pequenas, eventos trágicos acontecem, e ninguém está totalmente protegido. Mas não havia sinais de luta, nenhum objeto roubado e nenhuma pista concreta que sustentasse essa hipótese. O silêncio dos locais por onde ela passou apenas aumentava a estranheza. Era como se a jovem tivesse evaporado, sem deixar rastros. Outra possibilidade que circulava entre os mais desconfiados era a de um sequestro político. O Brasil vivia tempos de repressão e medo em 1975, e muitos entendiam que as sombras da política podiam alcançar até os recantos mais distantes do interior. Alguns acreditavam que a jovem teria presenciado algo que não deveria, ou talvez tivesse algum envolvimento indireto em eventos que a tornaram alvo de forças invisíveis e perigosas. Mas, como era de se esperar, nenhuma prova concreta surgiu, e essa teoria permaneceu apenas como um sussurro, reforçando o clima de tensão que pairava sobre a cidade. No entanto, havia aqueles que acreditavam em algo sobrenatural. Histórias de maldições antigas, segredos de família e espíritos que não descansam começaram a circular em sussurros. Alguns moradores afirmavam ter visto a jovem vagando sozinha, em noites silenciosas, pelas ruas onde desapareceu. Outros contavam que, em certas fases da lua,
Uma presença inexplicável podia ser sentida, acompanhando passos que não eram ouvidos por ninguém, além daqueles que tinham coragem de se aventurar fora de casa. E então, surgiram relatos ainda mais estranhos. Algumas pessoas garantiam que em décadas seguintes, ao passarem pelo local exato do desaparecimento, sentiam arrepios inexplicáveis, uma sensação de ser observado, ou até vislumbravam uma silhueta fugidia, distante, como um eco do passado. Era como se a jovem nunca tivesse realmente partido, mas estivesse presa entre mundos, entre a realidade e o que não pode ser explicado. Pesquisadores e curiosos começaram a estudar o caso. Livros e artigos abordaram o desaparecimento, mas nada trouxe respostas definitivas. Cada teoria tinha falhas, cada explicação deixava lacunas. A história da jovem transformou-se em um símbolo do medo, do inexplicável e daquilo que a razão humana não consegue compreender totalmente. Ao longo dos anos, a combinação de crime, política e mistério sobrenatural tornou-se inseparável do desaparecimento. A cidade passou a viver com a memória da jovem como um lembrete constante de que alguns segredos não são feitos para serem revelados. E mesmo aqueles que nunca a viram pessoalmente sentem, ao ouvir a história, um frio na espinha, um pressentimento de que certos eventos resistem ao tempo, à lógica e à própria história registrada em livros. Cada teoria, mesmo que nunca comprovada, contribuiu para manter viva a lenda da jovem desaparecida. E à medida que novas gerações cresciam ouvindo relatos de sombras, passos misteriosos e carros que surgiam do nada, o desaparecimento deixava de ser apenas um caso de polícia. Tornava-se um enigma atemporal, uma narrativa que mistura realidade e fantasia, história e mito, deixando em aberto uma pergunta que ninguém conseguiu responder. O que realmente aconteceu naquela noite de 1975? Quase 50 anos se passaram desde aquela noite fatídica, mas o desaparecimento da jovem continua a assombrar a pequena cidade mineira. As ruas de paralelepípedos ainda existem. Os postes continuam a lançar luz amarelada sobre a praça principal. E o vento da serra ainda sopra frio, como se carregasse memórias de um passado que se recusa a ser esquecido. Para os moradores mais antigos, o caso permanece vivo em cada detalhe do cotidiano. Eles contam histórias de passos apressados ou risadas que ecoam em lugares vazios. Alguns afirmam sentir uma presença ao atravessar a rua onde ela desapareceu, enquanto outros evitam mencionar o assunto, como se apenas falar sobre aquilo pudesse convocar o mistério de volta. Novas gerações crescem ouvindo a história como um alerta silencioso. Alguns jovens tentam explorar o local, desafiando o medo herdado de pais e avós. Mas mesmo para eles há algo na noite, nas sombras das árvores e nos cantos escuros das casas antigas, que parece sussurrar: nem tudo que se perde retorna. Pesquisadores, escritores e curiosos ainda se interessam pelo caso. Livros foram publicados, podcasts narram os acontecimentos e documentários tentam reconstruir a noite do desaparecimento. Mesmo assim, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. O silêncio que envolve o caso continua sendo a única resposta concreta, lembrando que certas histórias nunca têm fim, apenas transformam-se em lendas. O desaparecimento da jovem não é apenas um capítulo da história de uma cidade. Tornou-se um símbolo do inexplicável, da fragilidade humana diante do desconhecido e da maneira como o passado pode se arrastar silenciosamente até o presente. Cada esquina, cada rua e cada sombra parecem carregar fragmentos daquela noite, mantendo viva a memória de um mistério que atravessa o tempo. E mesmo que nunca saibamos a verdade completa, a história dela continua a nos lembrar de que o passado nunca morre de fato. Ele permanece silencioso, esperando para ser revisitado, lembrando que há segredos que jamais serão totalmente desvendados e que alguns mistérios estão destinados a permanecer nas sombras da história. E assim termina mais um capítulo de mistério, que desafia a razão e atravessa o tempo. O desaparecimento daquela jovem em 1975 não é apenas uma história antiga, é um lembrete de que certos segredos resistem, persistem e continuam a nos intrigar, mesmo décadas depois. Se essa narrativa mexeu com você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui exploramos outros mistérios esquecidos do Brasil e do mundo.
revelando histórias que o tempo tentou enterrar, mas que continuam a ecoar na memória daqueles que ousam lembrar. Prepare-se, porque nas próximas noites, mais segredos virão à tona.